Olha, nosso convidado hoje, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, é o empresário Afrânio Miranda, candidato do Podemos em Natal. Ele promete dar um pau na corrupção, para sobrar dinheiro para obras e projetos da Prefeitura de Natal. Antes da gente conversar com ele, um breve perfil do candidato Afrânio Miranda. Olha, ele é natural de Ceará-Mirim, morou em Itaipu durante a infância, a adolescência, veio para Natal na década de 70 para estudar e trabalhar, é formado em engenharia e também em direito, tem pós-graduação, entre vários cursos, em gestão pública. Fundador e diretor administrativo da Miranda Computação, que há 60, aliás, há um par de anos aí, é uma das 60 maiores contribuintes, colhedores de ICMS, de impostos aqui no Rio Grande do Norte. Emprega mais de 300 profissionais. Afrânio Miranda faz parte de 14 entidades empresariais e já dirigiu, presidiu CDL Natal e também a FCDL. Então esse é um breve perfil do nosso convidado hoje. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os ouvintes aí do No Minuto. É um prazer enorme ser entrevistado por você e todas as manhãs também eu lhe escuto aí na 96, né? É isso aí, vamos bater um papo. Antes da gente começar a entrevista, eu vou marcar 20 minutos aqui, que é o tempo que a gente está reservando, Afrânio, para todos os candidatos. Vamos dar um tratamento igual a todos, conforme determina a lei eleitoral, tá? Então vamos marcar aqui o tempo. Ok. Olha, o senhor tem dito na propaganda eleitoral que vai dar um pau na corrupção. Inclusive já apareceu até com um porrete desse tamanho, para meter um pau na corrupção. E eu lhe pergunto, por que focar nessa mensagem durante a campanha? Diógenes, primeiramente agradecer, a você pela essa oportunidade que está dando a nós candidatos, que eu acredito que é uma maneira democrática da gente poder falar um pouco com a população e poder dizer algumas propostas. Em relação à corrupção, Diógenes, o capitão Stevenson Valentim criou um bastão e disse que era pena na corrupção, aquele bastão, tá? Então ali é um símbolo de que a gente não deseja de maneira nenhuma que exista corrupção, não só aqui em Natal, como também no Brasil. Inclusive no horário eleitoral eu tenho dito, segundo dados da ONU, a gente perde no Brasil hoje algo em torno de 200 bilhões de hoje. É muito dinheiro. Eu acredito que o quanto isso não poderia ser investido em moradias para aquelas pessoas hoje que moram, principalmente aqui em Natal, que tem favela do Japão, tem outros lugares aí. Então, assim, a corrupção eu acredito que ela realmente tem que ter leis mais rigorosas, tá? Eu acredito que a gente tem que mudar essa lei penal para que todo dinheiro público que seja usado, além da pessoa pagar pelas penalidades dele usar o dinheiro indevidamente, você ter obrigação de devolver o dinheiro, inclusive num percentual maior do que o que você tirou. Eu acho que só assim, Diógenes, a gente conseguiria resolver esse problema da corrupção, principalmente na parte do serviço público, que eu acho que é o pior que tem, porque o que você tira do serviço público, você está deixando de atender o cidadão de uma maneira melhor. Você está vendo aí a questão da saúde sucateada, não só no Rio Grande do Norte, não só em Natal, mas em todo o país. Puxa, a gente, será que não tem dinheiro? E eu me lembro muito de uma frase que o professor da LADE me falou quando eu fazia engenharia elétrica. Ele disse: Afrânio, a gente tem muito dinheiro nesse país é muito rico, agora o que falta é gestão do dinheiro público. E eu acredito que é isso mesmo, Diógenes, que existe. E aí, se a gente tiver uma tolerância zero contra a corrupção, eu acredito que a gente vai fazer com que apareça mais dinheiro, sem precisar de aumentar imposto nenhum, para poder a gente investir em áreas, que são prioritárias e estão na UTI, aqui em Natal, inclusive na parte de saúde, na parte de segurança pública, na parte de educação, mobilidade urbana. Então, assim, vai surgir dinheiro para poder a gente investir. Claro que aí tem muitas outras coisas que precisam acontecer para que a gente tenha dinheiro para poder manter o que está aí funcionando bem, tá? E poder investir. Candidato, ao falar em dar uma peia na corrupção, o senhor traz esse tema a um patamar de grande atenção do eleitorado. E eu lhe pergunto, há corrupção na Prefeitura de Natal que justifique uma mensagem como essa logo de cara? Olha, Diógenes, a gente não tem como afirmar, tá certo? Até que seria de forma leviana
eu chegar e afirmar que existe corrupção na Prefeitura de Natal. Mas a ideia é que a peia na corrupção, para quem por um acaso estiver utilizando o dinheiro público indevidamente, e aí não se encaixa, Diógenes, apenas para o gestor público que está à frente da prefeitura, é para quem está lá trabalhando. Pode ser secretário, pode ser funcionário, o que for. Então, se você estiver utilizando o dinheiro público de maneira indevida, tá? Prepare-se, porque realmente a gente vai fazer, digamos, usar a lei para poder realmente a coisa ser resolvida e que se devolva o que for realmente tirado. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, afirmar, Diógenes, que existe corrupção na Prefeitura de Natal de forma alguma. Tá, mas nessa linha eu lhe pergunto, o senhor pretende, caso eleito, fazer uma devassa na atual gestão da capital? Na realidade, Diógenes, pode ser até que os gestores atuais pensem que é perseguição política, tá? Primeiro, eu não sou nem político, né? Eu estou entrando aí, tentando entrar na vida pública e em cargos executivos, tá? Eu diria o seguinte, que o que tiver feito até 31 de dezembro de 2020, eu vou entregar, tá, para o pessoal da auditoria, contratar uma auditoria externa, juntamente com os auditores da própria prefeitura que já tem aí, para ver, tipo assim, os últimos anos, se está tudo direitinho, se realmente não houve nenhum desvio de dinheiro público. Então, assim, eu não sou eu que vou dizer que tem ou que não tem, são os técnicos. Então, os técnicos vão pegar. E aí, Diógenes, eu quero fazer o seguinte, do dia 31 de 12 de 2020 para trás, eu entrego para poder ser feita a auditoria e verificar tudo que foi feito. Tá? Se estiver correto, ótimo, parabéns. E de 2021, do dia 1º de janeiro em diante, eu quero trabalhar de forma transparente, tá? A gente, inclusive, já colocar no serviço público, inclusive, na parte do funcionalismo, já tentar, se você sabe que esse serviço público tem a questão de licitação para a empresa e tal, então a gente já começar com o senso do funcionalismo, para realmente ver quem é que está trabalhando, onde está, que carga horária está dando, para que realmente as pessoas que estejam recebendo dinheiro da prefeitura como funcionário, eles recebam, mas que eles estejam dando a carga horária deles e estejam trabalhando no setor correto. E a partir daí você já vai fazendo aquela filtragem que existe, inclusive, no próprio serviço público, daquelas indicações que você sabe, Diógenes, que às vezes tem pessoas que recebem o dinheiro da prefeitura e às vezes não vai nem lá. E isso não acontece só com a prefeitura de Natal, existe no serviço público de uma maneira geral. Então, assim, eu quero ser justo com aquele cidadão que trabalha na prefeitura. O funcionário que trabalha da sua carga horária, eu quero até criar métodos de melhoria usando a questão da meritocracia. Isso tanto no serviço de saúde, como no serviço de educação, em outras escolas, inclusive, aqui pertinho nosso, cearense, usa, inclusive, salários extras para aquela escola que melhora o IDEB. Então, por que não a gente não pode usar essa metodologia de meritocracia para o servidor público? E aí, aquele servidor público que realmente não está trabalhando e está recebendo, a gente vai convidar para ele poder trabalhar e dar sua carga horária. Se ele não der, aí realmente a gente vai afastar e ele vai ver da forma, ou então ele mesmo vai pedir para sair, né? Eu vou dar um exemplo aqui, de médicos. Tem médicos que eu tenho conhecimento que tem 40 horas de carga horária, mas aí só dá 12 horas, 15 horas, 20 horas. E aí, como é que fica esse restante das horas se a gente está com atendimento médico, com pessoas, inclusive, em filas de espera para poder ser atendido nas UBS? Então, assim, eu quero ser justo, tá certo? Com aquele colaborador da prefeitura que trabalhe bem. Quem trabalhar bem, não tem por que não votar em Afrânio e ficar achando que ele vai perseguir. Quem não trabalhar bem, por uma questão de justiça, não de perseguição política, eu não quero saber em quem votou, qual é o partido que é. Eu quero que a pessoa trabalhe. Se ele não trabalhar, eu preciso que ele saia para poder, inclusive, deixar o dinheiro para a gente abrir concurso, para colocar pessoas que queiram trabalhar, se realmente for necessário, Deus. Candidato Afrânio Miranda, o orçamento público está cada vez mais apertado e esta é uma dura realidade não só para estados, municípios, mas também a União. Eu lhe pergunto, a ordem cortar gastos, e eu lhe pergunto, como garantir os serviços básicos à população, pagar folhas, pagar fornecedores em dia? Qual é a ideia que o senhor tem para que o gasto da prefeitura caiba no orçamento? Diógenes, é o tipo da coisa, a prefeitura, como empresa pública, tá?
tem a sua necessidade de despesa e receita, né, de arrecadação e de despesa. Você sabe que na empresa privada, você inclusive tem empresas e com certeza usa isso, você tem que gastar menos do que você tem de dinheiro. Isso é uma coisa básica, matemática. Então, se eu tenho um valor na prefeitura de que eu tenho que gastar e eu tenho só a arrecadação que dá só para poder empatar, eu tenho que diminuir os custos. E aí eu creio que isso que eu lhe falei agora, né, de você botar os servidores que realmente estão trabalhando, ganha bem, tudo direitinho, mas aqueles que não estão trabalhando, a gente vai, ou ele trabalha, ou ele vai, né, ser convidado para poder sair. Tá, mas nessa equação tem fornecedores, nessa equação tem obras, pagamento aí... Com certeza, Diógenes, tudo que for de obras, que for de fornecedores, vamos renegociar contratos, tenha certeza que a gente vai colocar para o lado, tipo de, essa mordomia que existe, secretário usar em carro oficial, gastar combustível. Cara, se você é secretário de município e quer, inclusive, trabalhar, você vai trabalhar no seu próprio carro, você só vai usar o carro oficial quando você for fazer algum trabalho que seja oficial. O secretário de turismo vai visitar a Frane na prefeitura no horário de trabalho. Então ele pode pedir um carro, a gente criar uma central de carros para poder pedir e dizer, olha, vem aqui um carro que eu quero ir lá no gabinete do prefeito. E aí vai sem problema nenhum. Agora aquela questão de carro para poder você ir buscar o secretário em casa, buscar. Então a partir do próprio prefeito, a única coisa que eu vou ter que não é mordomia, mas é uma questão de segurança, é eu ter uma segurança. Eu trabalho no meu carro próprio, vou com ele, mas claro que eu vou ter que ter uma segurança, até porque você sabe que algumas medidas que a gente toma, às vezes não são muito, são meio antipáticas, né, para alguns servidores, para alguns fornecedores, para alguma pessoa, e aí pode correr risco de morte você andar sem nenhuma segurança e andar no meu carro sozinho. Então, realmente, eu vou ter que utilizar ou um carro da própria prefeitura como segurança à parte, ou então pessoas andando comigo como sendo segurança. Mas assim, o que puder tirar de mordomia... Por falar em segurança, o senhor me dá a oportunidade de falar sobre a Guarda Municipal. Qual é a sua ideia para o uso da Guarda Municipal dentro de uma gestão do Podemos? Olha, hoje a Guarda Municipal, Diógenes, você deve ter conhecimento, que ela funciona com a metade praticamente do contingente que é necessário, tá? Então, segundo informações que eu tive da própria prefeitura, de pessoas que trabalham lá, nós precisaríamos de um contingente algo em torno de 800 agentes, né, para poder ter essa Guarda Municipal funcionando bem. Hoje o que acontece? Tem pessoas, inclusive da Guarda Municipal, que trabalham na parte administrativa, porque como tem o problema da lei de responsabilidade fiscal, e aí não pode contratar, quer dizer, você tem que fazer um enxugamento de tal forma que você tenha condições de abrir concurso para contratar. Até porque, Diógenes, eu acho que uma das maneiras da gente resolver o problema da Previdência, que são algo em torno aí de 15 milhões de déficit anual, mensal, é você contratando mais servidores. Agora, claro, Diógenes, que eu concordo o seguinte, digamos, está faltando servidor de trabalho para os que estão aí. Se os que estão aí, inclusive, não tem uma arma, não tem uma... Estamos com dificuldade na transmissão. Vamos fazer uma nova ligação para o candidato Afrânio Miranda, para a gente poder dar continuidade à entrevista. Eu vou parar o tempo, vamos fazer um novo contato com Afrânio Miranda. Olha, a gente está tentando uma conexão melhor com Afrânio Miranda para a gente continuar a entrevista. Voltamos agora, vamos tentar dar continuidade. Paramos aos 11 minutos e 30 minutos, Afrânio, e você falava sobre a necessidade do fortalecimento da Guarda Municipal e, se for o caso, até na contratação de novos servidores para a Guarda Municipal. Vamos lá. Exato, Diógenes, mas aí eu falei, não sei se até onde foi, mas eu falei o seguinte, que antes de qualquer nova contratação, a gente tem que dar melhores condições para os que estão trabalhando aí, ter condições de trabalhar. E usar a tecnologia, que é uma coisa que, inclusive, como eu tenho conhecimento da parte de tecnologia, não só na segurança pública, mas eu desejaria informatizar a prefeitura de uma maneira que, se você tiver, digamos, em Brasília e queira saber qualquer informação da prefeitura, você tenha condições de saber. Então, na parte de segurança pública, não é diferente. A gente tem que dar aquelas prioridades de colocar as câmeras no CIOSP, criar, inclusive, o CIOSPzinho da prefeitura. Claro que agora tem uma parceria do governo do estado com a prefeitura, que inclusive já tem alguns profissionais dentro do próprio CIOSP do estado. Então o trabalho que foi feito pela CDL, ao qual inclusive eu estava dentro como um dos diretores,
de pegar tudo que for de câmaras privadas e colocar dentro do CIOSP, para poder ver, inclusive, em termos de vigias, se vide como sendo um agente sem estar presente a pessoa humana. Claro que a prefeitura não vai resolver o problema da segurança de Natal, mas pelo menos guardar os prédios da prefeitura de uma forma inteligente, né, tecnologicamente, de tal forma que você tenha viaturas próximas de algumas escolas, postos de saúde, de tal forma que você seja acionado a partir de uma câmera que diga que alguém está tentando entrar numa escola. E claro que aí a segurança pública também de Natal, em parceria com o governo do estado, que a segurança pública é uma coisa que deve ser dividida com todos, candidato, não só a segurança. Nessa área de segurança, eu queria aproveitar que o senhor está falando, discorrendo sobre o assunto, temos dois problemas reais. As estações de bombeamento de águas aqui em Natal, que elas são extremamente danificadas por vândalos. A outra questão os cemitérios públicos da cidade, que estão abandonados e que são vandalizados também. São, se eu não me engano, 8 cemitérios públicos na capital e todos eles são vandalizados. O que fazer diante da necessidade de maior vigilância por parte da Guarda Municipal? Veja, Diógenes, que realmente a gente precisaria ter um contingente maior, com mais viaturas, e usando essa inteligência das câmeras de segurança. Imagine que se você fizer um bom investimento nas câmeras, forem câmeras boas, você colocando as câmeras tanto no cemitério como nas bombas que você falou, você vai ter condições de ter alguma viatura próxima, e se já está acontecendo isso com muita frequência, já deixar próximo alguma viatura que você tenha condições, inclusive, de acompanhar. Tá, isso já foi prometido por outras gestões, mas não saiu do papel. O senhor pretende tirar do papel essa vigilância eletrônica nesses equipamentos públicos, é isso? Pretendo sim, Diógenes. Não só nos equipamentos públicos, mas também, inclusive, nas secretarias, para algumas coisas como bater ponto, próximo de usar as câmeras, inclusive, para ver como é que está sendo feito o batimento do ponto de funcionário. Então, assim, usar a tecnologia para ter um controle maior e realmente ter uma visão geral do que está acontecendo, mesmo sem ter uma pessoa humana próximo. Então, candidato, a gente tem que otimizar isso aí. Candidato, o senhor é atleta amador, né? Se dedica às maratonas, é corredor de rua, e o esporte geralmente é esquecido por parte das gestões, não só estaduais, mas também municipais. O que é que o senhor pretende fazer diferente para valorizar, estimular e incentivar o esporte na capital? Diógenes, eu acredito que o esporte, infelizmente, né, algumas pessoas, inclusive da administração pública, não sentem que você prevenir para poder não ter problemas de saúde. As pessoas pensam mais em construção de hospitais, em aumento de leito para atender pessoas doentes, de que prevenir para que elas não adoeçam. E o esporte, por experiência própria, né? Eu sou um cara de 60 anos. Eu não me sinto com problema para concorrer ou fazer atividade física com rapazes de 20 anos, de 25. Eu não, né? E qualquer um que estiver me ouvindo, que queira, inclusive, dar uma corridinha, fazer alguma coisa, não tem problema nenhum, que você vai ver isso de fato. E aí, assim, quantos e quantos anos eu nunca coloco remédio, sempre estou comendo, né? Coisas normais. Então, assim, eu me sinto bem praticando atividade física. E tenho pena de hoje ter alguns problemas de coluna, de não poder, inclusive, jogar voleibol, futebol de salão. Hoje apenas eu corro e nado, por conta de problema de coluna que eu tive, por excesso, inclusive, de atividade física. Então, Diógenes, tenha certeza que na minha administração vou incentivar as corridas de ruas, fazer parcerias, inclusive, para poder acontecer corrida de ruas, incentivar aquele esporte de bairros, para que as pessoas, inclusive, tenham locais adequados para poder treinar, melhorar as quadras existentes que estão todas sucateadas. Eu tive ontem em Parque do Coqueiro, vendo lugares que poderiam estar sendo usados, Diógenes, uma praça que tem lá, inclusive próximo da feira. Aí a luminária não existe, o lugar onde tem a trave é quebrada, não tem uma rede para colocar. Então, assim, é uma pena o gestor que está à frente da prefeitura, seja ele o secretário, seja ele o prefeito,
não ter a ideia de que o esporte realmente é uma coisa que vai gerar uma prevenção contra a saúde. Então tenha certeza que essa área, até porque eu pratico, Diógenes, vai ter uma prioridade sim, para poder inclusive prevenir a área de saúde que a gente gasta tanto hoje, é o segundo maior orçamento da prefeitura, tá? Então a gente vai diminuir os custos na saúde investindo no esporte. Então você me disse, Afrânio, como é que o dinheiro que você vai investir? Eu garanto a você que o que eu vou diminuir de custo na saúde, eu invisto no esporte para poder, inclusive, ter essa prevenção. Candidato, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, já com 18 minutos. Eu lhe pergunto, estamos em processo ainda de revisão do plano diretor. Qual é a sua principal preocupação nessa área? Olha, Diógenes, eu tive uma aula da FEComércio, né, o pessoal inclusive me apresentou, a FEComércio me apresentou 23 projetos lá que inclusive foram utilizados para alterar o plano diretor. É uma pena que o plano diretor foi aprovado em 2007, deveria ter sido revisto em 2011, Diógenes, e por conta disso nós tivemos aí um aumento de população de 300 mil habitantes na área metropolitana de Natal, e você vê o seguinte, dessa quantidade aí nos últimos 16 anos, 45% foram para os municípios vizinhos ou foram para a periferia, porque realmente o plano diretor de 2007 travou Natal. Então, segundo dados da ONU, Natal hoje tem 48 habitantes por hectare, quando na realidade deveria ter de 150 a 250. Então a gente precisa adensar mais. Só que tem alguns problemas sérios, como o caso lá da estação do Jaguaribe, na Zona Norte, que inclusive, né, pelas propagandas anteriores, do governo anterior, estava todo o Natal saneado. E lá, inclusive, não tem nem como você adensar mais, porque não existe como você ter saneamento básico na Zona Norte, a não ser em 2021, segundo dados da CAERN, para poder, quando a estação Jaguaribe estiver pronta, aí sim, os canos que estão enterrados na Zona Norte, ser realmente uma estação de, digamos, um esgoto, né, para poder despejar na estação do Jaguaribe. E aí eu acredito que aí sim a gente tem condições de crescer. A Zona Norte, no plano diretor que está sendo discutido agora, vai dobrar o local lá, só admite prédios até 7,5 metros, vai admitir de 15. Aqui, inclusive, no centro, eram 90, vai admitir 140. Então tem algumas coisas burocráticas, as áreas especiais como favela do Japão, como favela do Mosquito, África, essas áreas aí, inclusive, só de 72 que nós temos, só 3 estão regulamentadas. Então, assim, a gente precisa avançar, a gente precisa ter reuniões com a Câmara e com a própria população, além das que já estiveram, né? Criar, se for o caso, aquelas... esqueci o nome agora, mas umas organizações que são feitas em consorciada, para poder, inclusive, você ter alguma coisa feita numa região, num bairro, que seja em comum acordo, prefeitura, empresas e população. Parcerias, e aqui em Natal, né? Inclusive, não existe. Parcerias, exatamente. Então, assim, é uma pena que o plano diretor precisa avançar muito, Diógenes. Eu acredito que no próxima gestão, que eu não acredito que seja aprovada agora, eu acho que na próxima gestão a gente vai trabalhar muito com afinco para tornar Natal realmente uma cidade bacana e que a população, inclusive, possa aumentar. Candidato, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, né, cumprindo aí os 20 minutos reservados a cada candidato, mas deu para a gente passar e fazer um panorama aí das suas principais propostas e ideias para administrar Natal. Muito obrigado por sua participação. Afrânio Miranda, candidato do Podemos à Prefeitura de Natal. Obrigado também, Diógenes.